Bem-vindo aos tutoriais online do Preceptor PTXG. Neste tutorial vamos aprender a configurar a sua impressora Printronix T8304 de modo a otimizar a qualidade de impressão e rendimento. Manter uma boa qualidade de impressão é a chave para obter OCR de alto desempenho e uma leitura de código consistente e boa. Garantir que a impressora está corretamente configurada para o seu modelo é fundamental para obter uma impressão de boa qualidade e consistente. A impressora T8304 é uma impressora térmica direta e de transferência térmica de 4300 dpi e extremamente confiável. Esta impressora recebe informações para imprimir via USB ou Ethernet de um software de design como Bartender, CodeSoft e NiceLabel, ou host de impressão em linguagem programável como PGL, EGL, ZGL ou como um gráfico. Tenha muito cuidado com a fonte de texto que seleciona. É claro que os departamentos de marketing vão querer sempre a fonte mais bonita, mas lembre-se que precisamos de uma fonte que otimize o OCR. Embora o Preceptor PTXL tenha um bom desempenho com muitas fontes, no momento de criação deste vídeo, o Preceptor PTXL foi lançado apenas com maiúsculas Arial. Na atualidade, o Preceptor PTXL não suporta fontes minúsculas, mas veja no nosso site a lista mais recente de fontes suportadas e testadas para o Preceptor PTXL. Lembre-se também que uma maiúscula Arial I é idêntica a uma minúscula L, portanto, neste caso, tente evitar misturar maiúsculas e minúsculas. Ao criar um campo de texto no seu software de design de etiquetas que depois irá inspecionar com o OCR, certifique-se de que os caracteres não tocam ou cruzam o perímetro de caracteres próximo ao mesmo. Por exemplo, olhando para um A e um Y, certifique-se de que o canto inferior direito do A ou o canto superior esquerdo do Y não cruzam o perímetro um do outro. Isso é importante porque se tocarem ou cruzarem a caixa da faixa, o OCR não irá funcionar. A separação de caracteres é crítica, especialmente em fontes mais pequenas. Para definir o espaçamento no Bartender, basta clicar duas vezes na caixa de texto e ir até Propriedades da fonte e selecionar a opção Largura. As fontes maiores não precisam de espaçamento adicional, mas fontes com tamanho de 4 a 8 pontos definitivamente precisam, pelo que deve inserir um valor superior a 5% a 25% para garantir que há uma boa separação entre caracteres. Por favor, reveja as recomendações ideais no nosso site. No CodeSoft é você que completa isso de forma semelhante. Uma vez que esteja de volta a NiceLabel, clique duas vezes no campo de texto e selecione Estilos e Espaçamento de Caracteres e insira um valor de ponto de carácter em vez de uma percentagem. A nossa recomendação é que defina os seus valores padrão para a velocidade de impressão, intensidade e detecção de erros na sua driver de impressão do Windows para que todos os designs de etiquetas comecem com os mesmos valores padrão. É claro que pode alterá-los para atender às necessidades específicas de qualquer rótulo, mas é importante que use as mesmas configurações sempre que possível para evitar problemas. Não recomendamos que use a impressora para gerir contadores de números em série, dado que estes devem estar dentro do seu design da etiqueta. Agora vamos configurar a sua impressora. Uma impressora é como qualquer outro equipamento de produção mecânica, precisa de cuidado e atenção para maximizar a sua qualidade e rendimento, e a maneira como a configura tem um impacto direto no desempenho da impressora. Em primeiro lugar, carregue os materiais para a sua impressora, certificando-se de que empurra o guia para o seu devido lugar para assegurar a bobina perto do anteparo. Alimente-o sob a cabeça de impressão e a barra de destaque, alinhando com a linha preta, garantindo que tem material suficiente para alcançar o rebobinador de etiquetas. De seguida, defina a posição do sensor usando o dedo para deslizá-lo até um local adequado da etiqueta, de preferência certificando-se de que não está alinhado com uma área de impressão preta densa na etiqueta. Alinhe o refletor deslizando de forma que fique oposto ao sensor.
Agora carrega a sua fita. Certifique-se sempre que a sua fita é compatível com o material de etiqueta e que a largura da fita corresponde à largura da etiqueta. Isso é importante não só para reduzir o desperdício, mas também para equilibrar a cabeça de impressão e os rolos de impressão. Sinta-se à vontade para entrar em contacto connosco se não tiver certeza sobre a seleção da sua fita, pois teremos recomendadas fitas sem estática e com letras pequenas para impressões pequenas de melhor qualidade. Certifique-se que não há vincos na sua fita e que está bem preparada e pressionada contra o anteparo. A seguir vem a etapa importante de alinhamento das guias do cabeçote de impressão. Definido corretamente, os seus materiais permanecerão alinhados com a linha preta e não atravessarão a barra de corte da impressão. Posicione a aba mais próxima do anteparo da impressora na marca de, no mínimo, 10 mm e, de seguida, rode o botão rotativo com entalhe azul para que a segunda aba se alinhe com a borda da fita. Se a sua fita não corresponder à largura do material da etiqueta, poderá ser necessário reposicionar a guia na borda do material e não na borda da largura da fita. Uma vez que esteja corretamente posicionado, as etiquetas não só passarão de forma consistente e não se moverão pela barra de corte, como a sua impressão será consistente em ambas as extremidades da etiqueta. Se for mal executado, a impressão ficará incorreta de num dos lados. Feche o cabeçote de impressão e levante a alavanca tensora para engatar o cabeçote. Defina a pressão da cabeça de impressão definindo a pressão de mínima a máxima, escolhendo uma configuração que alcance uma impressão de boa qualidade consistente sem aplicar muita pressão. Posicione a guia de alimentação azul perto da borda dos materiais para controlar o movimento lateral da etiqueta de alimentação conforme esta se mexa para a frente e para trás. Utilize a tela frontal para calibrar a impressora para as suas etiquetas. Faça isso sempre que mudar de material. Assim que terminar de calibração, pressione o botão online e guarde uma configuração ativa pressionando o grande botão central. Fixe que o seu rebobinador Label Matte Unicad está posicionado corretamente usando a placa rebobinadora fornecida com o sistema. Alimente as suas etiquetas soltas sobre as barras de alumínio e pretas do rebobinador e afixe num núcleo de papelão. Certifique-se que as etiquetas estão bem apertadas contra a placa guia e que o seu núcleo está preso firmemente no rebobinador, ajustando as garras usando a roda de ajuste. Coloque a placa guia até à borda das etiquetas. Pressione o botão no painel de controle do rebobinador para ativar o acionamento e retirar o material residual. Assim, este irá gerir automaticamente o movimento para a frente e para trás, garantindo que a etiqueta está sempre sob tensão. Desta forma, já está pronto para imprimir etiquetas de boa qualidade de forma consistente. Se precisar de treino adicional, localize e ouça a nossa ampla gama de tutoriais Como Fazer. Reservamos os insights técnicos e informações específicas adicionais para os clientes, portanto envie um e-mail para support@perceptor-ptxl.com detalhando a sua chave de licença junto com uma solicitação do nosso documento Tech Insight, como obter OCR de alto desempenho. Obrigado por prestar atenção ao nosso tutorial. Esperamos que tenha sido útil e que goste de usar o Perceptor PTXL.